Eu fui diagnosticada com 4 anos de idade com alopecia areata. E hoje, com 26 anos, 22 anos depois, eu continuo com alopecia e talvez na situação mais grave de toda a minha enfermidade. Eu não tenho um fio de cabelo na minha cabeça, a minha sobrancelha esquerda ela é totalmente falha, o meu cílios esquerdo também é bem ralinho e essa força que eu aparento ter, embora não seja merecimento meu, mas foi o Senhor que me deu. Eu me lembro que aos 4 anos, quando eu ia fazer aplicações de corticoide, minha mãe sempre falava comigo: filha, você tem que ser forte, é pro seu bem. E no começo eu chorava muito, muito, muito. E às vezes até minha mãe chorava junto comigo. E ela sempre me incentivava, né, dizendo que aquilo era pro meu bem, mas eu era só uma criança. Eu não conseguia entender a real necessidade daquilo. E eu sou de uma família muito simples, mas eu dou graças a Deus porque meus pais escolheram investir no meu tratamento, mesmo sem muitas condições. Mas eles escolheram cuidar da minha enfermidade. E tratamentos dermatológicos são muito caros. E às vezes eu lembro que eu precisava escolher o lugar onde que eu ia fazer essas aplicações. Tinha que pegar 2 ônibus. E aí, se eu pegasse 2 ônibus, eu não podia fazer um lanche. E minha mãe, ela falava para eu escolher se eu queria um lanche depois de fazer as aplicações ou se eu queria voltar de ônibus. E eu escolhi o lanche. E mesmo depois de fazer aquelas aplicações, eu tinha que andar assim um bom pedaço. Uma criança de 4 anos, que tomou ali várias injeções na cabeça, algo assim bem doloroso. E 22 anos depois eu continuo fazendo as mesmas aplicações, agora talvez até mais, né, por causa de todo o cabelo que eu perdi e com maior frequência. Mas eu escolhi ver o lado positivo disso. Deus me deu um carro, Deus me deu condição de pagar o meu próprio tratamento, eu não preciso mais escolher se eu vou fazer um lanche ou se eu vou ir de ônibus, se eu vou ter que deixar de andar a pé. E eu vejo o quanto toda essa dificuldade, sabe, toda essa dor que eu passei durante a minha infância, isso era algo que eu nunca falava com ninguém. E de 2 anos pra cá eu comecei a fazer terapia e comecei a me libertar desse peso. Comecei a enxergar isso como um presente de Deus, porque através desse processo o Senhor ele me deu força e o Senhor me fez amar ainda mais os meus pais por escolherem cuidar de mim. Não era obrigação deles, mas eles escolheram cuidar de mim, cuidar do meu tratamento. E isso forjou a pessoa que eu sou hoje. Então pense, se você tem pedido às vezes Deus força, será que você está preparado para poder passar pelos processos até você adquirir a força que você deseja? Às vezes nós pedimos generosidade, mas será que você está preparado para poder viver com uma pessoa egoísta ao seu lado? Para poder praticar o perdão, aquele que está escrito na Bíblia 70 vezes 7? Já pensou o tanto que isso é cansativo? Pois é, às vezes a gente só vê o lado bom das coisas e não quer passar pelo processo. Mas eu te falo, ame os processos.